amigos, minhas amigas, minha gente, está no ar mais uma edição do nosso Papo 10. Já está se tornando uma tradição. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acessam o nosso canal no YouTube, canal novo, está começando agora, e o portal www.cenarionoticias.com.br. Muito obrigado a todos que repercutem, que compartilham as informações, as notícias de famosos, notícias políticas, enfim, de uma forma geral e, claro, compartilhem o Papo 10, vários milhares de views. Muito obrigado a todos. A direção de imagens é de Valdivino Júnior, Intense Filmes. Nós estamos hoje aqui na capital das confecções, a minha querida Jaraguá, cidade que eu tenho um carinho diferente, porque aqui, no ano de 2007, comecei um projeto arrojado de rádio, Projeto Legal FM. Hoje eu já não faço mais parte, como é de conhecimento de todos, mas é uma cidade que eu guardo para sempre, com muitos amigos e muita coisa boa que nós fizemos em Jaraguá. E hoje estou aqui na Prefeitura de Jaraguá com ele. Ele é empresário no ramo de confecções e hoje é prefeito da cidade. Foi eleito no ano de 2016. Eu estou falando de Zilomar, ou simplesmente como é conhecido e chamado carinhosamente por todos, por Zilo. Prefeito, prazer recebê-lo aqui no nosso Papo 10, obrigado por participar dele. Seja bem-vindo. Prazer é nosso, Beto Mendes. Já estava com saudade de você, né? A gente só falava assim pelo WhatsApp, ou por telefone, ou às vezes a gente acessando aí o Papo 10 para ver os noticiários da região, né? É uma nova forma de apresentar, não só para a comunidade goiana, mas também para aqueles que moraram aqui e se foram, né? Para outros estados ou até para outros países. E através desses canais de web, hoje as redes sociais são muito fortes, né? A TV web, e você no caminho certo. Eu que agradeço a oportunidade de recebê-lo aqui novamente, você que é um comunicador nato. Eu vivenciei isso como pré-candidato, como empresário, como presidente do shopping, como presidente do Gremiação Milionária Jaraguá Clube, como desportista, depois como candidato e depois como prefeito, na situação de prefeito. E hoje é um prazer receber você aqui. Parabéns pelo seu trabalho, estaremos sempre à disposição. Eu sei que tudo que você falou direcionado à Câmara a respeito de Jaraguá, você foi muito verdadeiro, muito sincero. Quando você falar que você estava na querida cidade, capital das confecções, você conhece a história de Jaraguá, você sabe, uma cidade centenária, cidade muito tradicional politicamente, geograficamente nem se fala, né? E realmente, capital das confecções. Esse momento delicado do nosso país que atravessa, eu espero que agora as coisas voltem à normalidade. Jaraguá sofreu muito, não diferente dos outros municípios. E a gente à frente da administração, eu que sou empresário de confecção, de lavanderia, e também aqui como na situação de político, de prefeito, vivenciei todas as realidades. E a gente sofreu e continua sofrendo muito, mas com fé em Deus a gente vai superar esse momento difícil, juntamente com o Estado de Goiás, juntamente com o Brasil. E eu espero que, da agora para frente, as coisas clareiem mais. E nós temos aqui, como é de conhecimento de todos, você vai lá no YouTube, ativa o sininho, se inscreve, o canal é novo, e vai chamando aquelas pessoas que ainda não conhecem para ir conhecendo. E nós temos aqui no Papo 10 um quadro que é apertar o nó da gravata, que são perguntas fora da curva, perguntas que o povo gostaria de fazer a você, aquelas dúvidas, e não tem oportunidade de fazer. São perguntas mais capciosas. Você é preparado para isso? Zilo, você estava a vida toda, o grupo político, capitaneado pelo Nédio, ex-deputado, ex-prefeito, pessoa muito conhecida, muito presente no cenário político de Jaraguá e da região, sempre quiseram que você fosse candidato a prefeito. Em 2008, você teve a oportunidade, mas depois declinou, achou que não era momento. Em 2012, não teve sucesso. Acabou perdendo para o Ival, que foi sucessor do Linneu. Em 2016, você vai e o povo te abraçou e venceu as eleições.
Venceu a eleição em 2016, inclusive do próprio Ineu, que foi prefeito por 2 mandatos. E perdeu uma eleição para deputado estadual que ele tem que se explicar um dia. Você estava tranquilo no seu canto. Empresário, claro que as dificuldades, mas no seu negócio. Como que foi, entre aspas, deixar o seu negócio de lado e vir assumir uma prefeitura com problema de precatório, com isso, com aquilo que você vai explanar, a maneira que você assumiu? Como que foi essa coisa? Porque aqui você está cuidando de problema de todo mundo que mora em Jaraguá. Verdade. Você fez um breve relato, mas um relato muito interessante. Eu acho que você só pecou quando você disse que eu não tive sucesso na eleição de 2012. Eu acho que ali foi o maior sucesso. Que, é claro que eu sempre falava que nem toda derrota é derrota e nem toda vitória é vitória. Ela te projetou politicamente no cenário de Jaraguá, na questão política ela te projetou, porque em 2016, muita gente que não votou em você se arrependeu de não ter votado em você. O que acontece eu nunca participei politicamente, diretamente. Eu nunca fui secretário de nenhuma pasta na prefeitura, eu nunca fui vereador, nem candidato a vereador, nunca tinha sido candidato, mas eu sempre fui uma liderança política, um atuante político, participava das coordenações, nunca fui coordenador geral de uma campanha, mas sempre coordenava movimentos jovens, sempre fui muito envolvido no esporte, em Jaraguá, eu, na condição de empresário do ramo de moda, eu sempre envolvido com muitos eventos em Jaraguá, festividades. A Código Z é uma marca que realmente ela é 99% conhecida no nosso município, então são mais de 25 anos de história, né, de empresa, gerando mais de 100 empregos diretos e mais de 200 indiretos, sempre foi assim. Obviamente agora com essa dificuldade tivemos que reduzir, mas quando eu tomei, como você mesmo disse, meu nome já era cogitado na época que a Márcia foi candidata. Eu ainda me considero um jovem, né, de 49 anos, mas eu tinha sonho de ser um dos prefeitos mais jovens do país quando meu nome saiu como pré-candidato, na época ainda, não me lembro se foi da Márcia ou se foi do Dr. Giovano, há mais de 20 anos atrás, e eu sempre estava entre os 3 nomes mais cogitados, né? Eu me lembro muito bem que teve uma época de um comício que eu fui destinado a falar em nome dos empresários de Jaraguá, e meu nome estava lá cogitado para talvez até assumir uma candidatura. E daí para frente surgiu o interesse político de retribuir o que o meu município tanto fez por mim a vida toda, né? Porque, afinal de contas, minha empresa é uma empresa familiar, mas uma empresa nascida e criada em Jaraguá, que deu tudo que eu tinha e que eu tenho até hoje, né? Meus servidores lá da empresa, tanto da lavanderia quanto da confecção, sempre muito companheiros, e eu acabei tendo o sonho, né, de contribuir e retribuir o que eu havia conseguido como empresário aqui em Jaraguá. Foi aí que surgiu o meu nome em 2012, todos nós tínhamos acho que 9 ou 10 pré-candidatos, inclusive do ex-deputado Nédio Leite fazia parte desse grupo, e a gente tinha um bom acordo de cavalheiros que o que tivesse melhor posicionado nas pesquisas qualitativa, quantitativa, seria o candidato, e desse aí surgiria o vice. Mas mesmo na pré-campanha nós trabalhamos muito certo, chegou lá na hora da candidatura, que cometemos o erro grave, foi um ano dando muito certo e uma semana de muito errado. Perdendo companheiros, inclusive. Muita confusão, as pessoas falavam uma coisa, mas no fundo elas sentiam outra coisa, outro sentimento. E aí eu tenho uma parcela de culpa, eu me coloco também na condição de culpado, mas aí eu acabei que eu vou sair, não era candidato, voltei atrás, fui candidato, tive uma votação muito boa. Eu acredito que se a gente tivesse mais 2 semanas, você não tenha dúvida que nós venceríamos a eleição naquela época. A projeção que nós tínhamos com o grupo que vinha acompanhando as pesquisas, nós crescemos 23 pontos percentual em 18 dias. Então foi uma coisa assim, você lembra muito bem. Verdade. Mas foi um aprendizado. Eu
E naquela eleição, foi a eleição que foi mais complicada, 3 meses de campanha. Eu saí da zona de conforto, como você mesmo disse, né? Empresário, presidente de clube, jogador de futebol, a vida muito boa, muito tranquila. Tinha sábado, tinha domingo, tinha feriado. É tudo tranquilo. E de Tinha repente férias. eu me deparei com aquela conflito político. E foi uma eleição muito dura, né? O Linneu, que era o atual prefeito, lançou o Ival, um candidato na época difícil também, né? Um quadro de vereadores muito maior do que o nosso. Um exército. Um exército e com a máquina a seu favor, né? Ele estava no momento que ele estava com grandes lideranças apoiando. A maioria dos empresários, eu falo que o povo falava que eu era o candidato do rico, e na verdade eu fui o candidato do pobre, do povão, vamos dizer assim, né? Não vou falar do pobre, né? Que pobreza não é de dinheiro, é de espírito. Exatamente. Né? Pessoa que tem uma cabeça aberta, que pensa para cima, que tem saúde, fé em Deus, ele não é pobre. Ele é povão, igual eu mesmo. Então aconteceu totalmente a contramão do que falavam. Você lembra, eu não tinha nenhum empresário, praticamente nenhum, né? Muito poucos, os empresários mais fortes da cidade apoiando o outro candidato, né? Que era o Ival. Investindo na campanha, então foi muito duro financeiramente para mim. Eu tive que ficar 4 meses fora da minha empresa, eu que era sozinho para cuidar de tudo, muito centralizador. Meu filho mais velho, muito jovem, 15 para 16 anos, 14 anos, não tinha condição de ir para lá. Meu pai, afastado totalmente da empresa, só cuidava da fazenda. E, enfim, foi um transtorno na minha vida que você não tem noção. Mas eu cheguei nos últimos 18 dias, falei com a minha esposa que nós teríamos que mudar essa história para não sair feio na fita, né? Que ia ficar muito ruim. E nós revertemos o quadro e chegamos no final com o sonho de ter condição. Mas, não vou nem dizer infelizmente, para Deus tudo tem a hora certa. Exato. Não vencemos as eleições e me fortaleci muito. Voltei para a minha empresa, perdi a eleição num dia. No outro dia eu estava dentro da Código Cruzeiro trabalhando para recuperar o que eu perdi. E trabalhei assim durante 4 anos. Porque se gasta numa campanha física e financeiramente, e psicologicamente. Então eu voltei para a empresa, fui trabalhar e recuperar, pagar as contas, né, colocar a casa em dia. Sofri demais durante 4 anos. E chegou nas eleições de 2016, eu disse que eu não queria ser candidato mais, porque eu estava em recuperação, não poderia ser. Os meus clientes âncoras, os meus representantes, todos antigos de profissão e de parceria, nenhum aceitava, minha família não queria, meu pai não queria. E aí eu acabei... Era um momento de crise em Jaraguá. Momento de... Porque o Brasil estava em crise. O Brasil estava em crise. Coisa que não se via em Jaraguá, que era o desemprego, começou a se ver. Então era um momento muito delicado. Mas eu, como bom anfitrião, bom jaraguense, a gente não foge das responsabilidades, né? Eu vi que naquele momento, se eu não fosse candidato, o grupo político que eu represento ia ser, vamos dizer assim, dispersado. Nós íamos acabar com um grupo, né? E aí tinha uma grande oportunidade de continuar um ciclo aí para 20 anos de mandato que não vinha bem, que estava a cidade realmente precisando de inovação, de renovação, precisando de pessoas que cuida do dinheiro público com mais responsabilidade. Realmente tinha que ter mudança. E aí eu falei, vamos entrar, era só 30 dias de campanha mesmo, 35 dias de campanha. Entramos e fomos vitoriosos, com uma campanha muito difícil, né? Que nós enfrentamos o Linneu Olímpio, né? Ele já é candidato foi prefeito por 2 mandatos, fez seu sucessor, estava com a máquina pública, os vereadores, secretários, todos em prol, né? E eu enfrentei uma campanha dura, mas eu fui muito firme, o grupo nosso foi muito coeso e nós vencemos a eleição. Agora, aí que veio o problema pior, porque... Na hora que sentou na cadeira. Porque a hora que entrou para cá, você imagina 12 anos de um grupo administrando Jaraguá de uma forma que eu não concordava em hipótese nenhuma. Aí criar reforma administrativa, montar equipe de licitação, montar equipe de secretariados, primeiro escalão, segundo e terceiro escalão, preparar para reduzir gasto, atender os nossos grupos, atender os vereadores, assumir uma coisa nova num período delicadíssimo, onde eu cansei de receber aqui empresários que davam 80 sem emprego me pedindo um emprego aqui. Isso é doído, é triste.
e uma cidade com muito desemprego, sendo que Jaraguá não tinha desemprego. Então, para abarcar tudo isso e fazer uma boa administração, olha, inúmeras obras paradas, 2 folhas de pagamento em atraso, em alguns órgãos até 3 folhas de pagamento, previdência própria atrasada, precatórios para serem cobrados, frota toda sucateada. Valor dos precatórios, mais ou menos. Só que eu sei que eu já fui notificado mais de 3 milhões de reais. Então, frota totalmente sucateada. O município nosso ele é muito extenso, são mais de 6 mil quilômetros de estradas vicinais, fora os galhos. São 9 distritos, cidade com mais de 40 bairros. Bairros que foram lançados sem praças, sem creches, sem escolas, sem posto de saúde, sem campo de futebol, né? Nosso esporte estava praticamente acabado, estádio destruído, as escolas, todos os prédios públicos com inúmeros problemas, pastas cheias de incentivo, progressão, índice de professor, nem o índice foi dado nos últimos 4 anos de gestão. Imagina o piso salarial, eu assumi com mais de 19,5% de déficit no piso salarial do professor. Colocou a mão na cabeça na hora que você viu tudo? O hospital municipal não tinha um lençol, nos postos de saúde, o Beto, com toda a sinceridade do mundo, eu tenho, isso eu estou dizendo com autonomia, porque eu tenho filmagem e gravação de tudo. Eu contratei uma empresa, ficou aqui 2 semanas filmando. As frotas nossas não tinha pneu, não tinha IPVA pago, a ambulância toda sucateada, não tinha uma ambulância com condição de transportar um paciente, não tinha uma van que transportava um enfermo de hemodiálise e nem a demanda reprimida de cirurgia, de exames, até de hemograma, de catarata, de pterígio, tudo que você imaginar, tudo parado, o hospital não tinha lençol, não tinha medicamento, não tinha absolutamente nada, as obras todas paradas, sem contrapartida paga, as empresas que venceram a licitação todas abandonadas. Então, um caos. A saúde de Jaraguá eu poderia ter decretado estado de calamidade pública, seria fechar todos os postos de saúde e também o hospital municipal pela vigilância sanitária. Bastava eu fazer uma denúncia na vigilância sanitária estadual, seria fechado, Jaraguá entrava num caos total. Mas eu preferi assumir e enfrentar, né? E graças a Deus, muitos problemas, mas estamos aí chegando no 3º ano de mandato, com mais de 90% dos nossos compromissos de campanha entregues, assumidos, eu estava te falando aqui em off antes, né? Com mais de 20 obras em andamento e para serem licitadas em todas as áreas. Se você me perguntar em qualquer área da cidade, eu tenho obra que eu entreguei, eu tenho que eu vou entregar. Então nós tratamos com muito carinho, com muito cuidado o dinheiro público, colocamos as folhas em dia. Esse ano, para você ter uma ideia, aliás, nesses 3 anos de mandato, eu já antecipei de parcelamento de previdência própria mais de 3 milhões de reais. Só de antecipação de parcelamento. E isso não é para fazer fundo previdenciário, não. Só para cumprir as obrigações da Previdência, pagar prévio, pagar servidor. E mesmo assim estamos passando dificuldade. Teve alguns meses que nós tivemos que atrasar. No ano de 2018, teve um bloqueio na conta de 1.586.000, me parece, não lembro certo o valor. E aí eu levei mais de 4 meses para readaptar e voltar a pagar o servidor em dia. Agora, esse ano, teve de novo mais um de 500 para 600 mil. Nós tivemos que pagar 527 mil de transporte escolar, que era obrigação do Estado, para mim não sofrer um processo no meu CPF e não bloquear dinheiro da conta de 5 mil por aluno, quer dizer, 527 mil só de transporte escolar que deixaram atrasados, né? A saúde nossa hoje conta com mais de 1 milhão em atraso de repasse do Estado, mas hoje nós saímos, Beto, para você ter uma ideia, de uma saúde que eu tenho pesquisa para te apresentar depois, com mais de 96% de rejeição quando eu assumi, mais de 96% de desaprovação. Com todos esses problemas que você falou aí. Por todos esses problemas. Falta de médicos, os consultórios odontológicos sem condição, não tinha insumo para dentista nenhum. Os servidores com salários atrasados, condutor de SAMU com salário atrasado, as ambulâncias sacateadas. Então, e hoje, Beto, a última pesquisa que eu fiz, nós temos
nós temos hoje mais de 78% de aprovação na saúde de Jaraguá. E agora nós vamos fazer... Que não é simples isso aí, né? Não, isso é muito delicado. E eu cometi mais uma loucura, que foi colocar minha esposa como secretária de saúde, né? Ela que é biomédica, pós-graduada em saúde pública, tem vários cursos de pós-graduação, de especialidades na área da saúde, e ela, modéstia à parte, ela vem fazendo um excelente trabalho. Então, você entrar numa casa para falar de política hoje, primeiro você tem que convencer a pessoa a querer te ouvir. Quando você faz um... Agora, eu fui entregar 129 escrituras no bairro Cesar da Mata. Pra você ter uma ideia, as pessoas... Teve depoimento que ela falou assim, eu não acreditava. Tem 27 anos que eu espero isso. Mas toda a campanha se prometia. Prometia. E nós estamos com mais 300 e poucos quase pronto. Nós vamos entregar aproximadamente 2.000 escrituras. Fizemos uma regularização fundiária em Jaraguá invejável. Então, é coisa que o prefeito não quer fazer. Porque toma tempo, gasta dinheiro, é difícil. Mas é de bom fazer. ver o sorriso da pessoa quando ela recebe. Olha, quando ela fala, bom, agora é meu mesmo. Eu direciono isso a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, pessoa honesta, pessoa do bem, pessoa temente a Deus, que tem interesse de ingressar na vida pública, como prefeito, vereador, deputado, seja qual o cargo que vai exercer, ele tem que pensar duas vezes. Primeiro, o que a gente leva de legado da vida pública é ver o sorriso no rosto das pessoas. Nós estamos com o Papo 10 com o prefeito de Jaraguá, Zilomar, Zilo, como é conhecido, preferencialmente, eu gosto, sempre chamei ele de Zilo, e ele, carinhosamente, é conhecido por Zilo em toda a cidade. Mas, Zilo, agora vamos para o quadro apertar o nó da gravata. Eu achei que apertar o nó da gravata era aquela pergunta Não. antes. É agora? Então vamos lá. Por qual motivo você quase foi impedido de exercer o seu mandato de prefeito? Foi um episódio que aconteceu agora, parece que há uns 2 meses atrás. Veja bem, algumas informações que chegaram até o Ministério Público, eu não sei se foi denúncias, se foi através de vereadores, e eu, lá atrás, eu assinei um TAC, mais um ato de coragem, mais um ato de respeito ao servidor público, porque a lei orgânica do município diz que você tem que pagar até o dia 10. Diante dos recursos previdenciários que a gente tinha que antecipar, diante dos precatórios que foram debitados, diante da dificuldade, nós estávamos, às vezes, parte da folha, parte da prévia, parte de consignados, pagando até o dia 20 e, às vezes, negociando com o banco para ele segurar até o dia 30. Então, o Ministério Público entrou com um pedido de afastamento, né, com a liminar, pedindo afastamento, mas antes ele convocou os vereadores. Eu não vi nem como uma atitude natural, porque é um direito do Ministério Público, né, entrar com processo, mas a gente também tem o dever de explicar para a sociedade. Ele entrou com um pedido de afastamento e convocou os vereadores e sugeriu, obviamente, porque são órgãos distintos, né? O Ministério Público é uma instituição. Isso. A Câmara dos Vereadores faz parte dos 3 poderes, que compete a eles tomar a decisão. O Ministério Público entrou com pedido de afastamento e sugeriu que eles fizessem o mesmo. E aí, nesse período, eu fui até a rádio, expliquei tudo que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e que eu, inclusive, assumi o município de Jaraguá com a parte de novembro e com dezembro todo sem pagar. E isso não ocorreu naquela época. Mas a gente fez as apresentações de defesa, mostrando que a gente estava usando todos os recursos para fazer os pagamentos. A Previdência Social, a gente pagou a parte da guia, mas faltava o complemento que a gente estava antecipando. E apresentamos documentações. E graças a Deus, o juiz da comarca de Jaraguá
entendeu que não era o momento, que não existia má fé, não existia nada de irregularidades. O que existia, na verdade, era falta de recursos para cumprir, e achou por bem negar o pedido. Aí, nesse meio período, a oposição de Jaraguá, como sempre atuou de maneira, eu dizia, leviana, de maneira covarde, vamos dizer assim, mais uma vez tentou atuar de maneira covarde. Buscaram um empresário que nem é de Jaraguá, que veio para Jaraguá há um tempo. No começo da nossa entrevista eu te perguntei se você tinha um título de cidadão jaraguense. Para esse empresário eu acho que, tenho certeza que até hoje, pelos atos que ele tem tido em Jaraguá, por onde ele passou, ele não merece, em hipótese nenhuma, nem o respeito do povo de Jaraguá. Ele não teve nem a hombridade de usar o seu diploma de direito para fazer esse pedido, ele simplesmente copiou o que o Ministério Público havia impetrado contra nós pedindo o afastamento e protocolizou na Câmara dos Vereadores. E os vereadores, alguns aceitaram a denúncia, mas outros não. E graças a Deus nem foi aceita a denúncia. Porque se é aceita a denúncia, seria mais 3 a 4 meses de desgaste. Obviamente, conversei com quase todos eles, mesmo que essa denúncia tivesse a maioria e fosse aceita, eles não queriam o meu afastamento. Mas você sabe que eu ia sofrer um desgaste de 3 a 4 meses. E depois disso, da Câmara dos Vereadores, o Ministério Público recorreu ao tribunal. Aí o tribunal negou também, mas não parou por aí. Outra audiência primeiro foi com o doutor Luciomar, o juiz, depois com a doutora Nina, uma nova audiência que também foi negada. E depois disso, recorreu para o tribunal novamente, e mais uma liminar negada. E a gente continua com esse embate aí, né? Eu lutando para... A sua consciência, como que está a sua consciência? Muito tranquila. Eu estou não só com a consciência tranquila, mas com o pulso firme, sabendo o que eu estou fazendo cortes, economias, investimentos, inauguração de obras, em todos os setores, cuidando muito da saúde, trabalhando com a educação. Para você ter uma ideia, eu com o índice acima, estou cortando, mas eu cumprindo agora. Eu cumpri todos os índices de professor de 2017, 2018, agora 2019, e fiz o compromisso com os professores de cumprir o piso. Ou seja, eu vou cortar um déficit dos professores nos 4 anos de mandato, claro que isso fracionados, porque a gente não tinha condição, mas eu vou cumprir mais esse compromisso de campanha. E assim, se Deus quiser, e Ele quer, eu tenho certeza disso, eu fiz o compromisso com os dois, o juiz e a juíza que julgou, eu fiz o compromisso que até 31 de dezembro, com muita fé em Deus, a gente vai readaptar novamente com esses ajustes fiscais, para colocar essas folhas em dia, pagar servidor dentro do mês. É um compromisso meu com o servidor municipal. Eu sei disso, que é necessário pagar em dia, eu sei da dificuldade, eu tenho a compreensão deles. Eles lembram muito bem que quando eu assumi, só em janeiro teve servidor que recebeu 3 folhas, e eles sabem do que eu estou passando agora. Mas agora, só para você ter uma ideia, depois que eu fiz esse compromisso por último com a doutora Nina, e fiz esse compromisso com o servidor, com a imprensa, com todos, depois disso, eu recebi uma notificação que até dia 31 tem mais um precatório de 1.586.000 e outro de 56 mil. Zilo, pelo que você falou aí, o seu relacionamento com a oposição aqui, ele é gato e rato. Vocês não sentam na mesma mesa, né? Mas você acha que isso não tem uma solução de fazer um pacto em favor de Jaraguá? Porque a oposição tem todo o direito de claro, criticar, etc., de forma embasada. Mas não tem como vocês sentarem e falar, vocês podem bater, podem criticar quando eu errar, não tem problema nenhum. Mas o que está doendo é a perseguição, não tem como você fazer isso. Olha, eu venho lutando... Ou você já tentou isso? Eu venho lutando por isso desde que assumi. Eu disse em alto e bom som que eu queria ser um prefeito, e estou lutando para ser, diferente, moderno, andar na contramão, administrar isso aqui da forma que eu estava administrando a minha empresa, para dar frutos para o povo de Jaraguá. E para isso acontecer,
eu precisava muito que houvesse uma oposição, mas uma oposição sadia. Eu não vou dizer que igual em Goianésia, porque lá também tem uma oposição pesada. Todos os municípios do país têm essa oposição pesada. Você sabe o que está acontecendo aí até com o Jair Bolsonaro, né? Mas aqui em Jaraguá... Dentro do partido, teve que você sair tem do uma partido. ideia, geralmente os prefeitos entram, tira todo mundo dos lugares, aquele efetivo que trabalha num lugar, ele persegue, joga para outro. Isso. Olha, eu não mexi praticamente em nada. Quando eu cheguei a mexer, tirar de lugar e levar para outro, foi porque eu fui obrigado, porque a pessoa mesmo, eu querendo mostrar que eu ia administrar de forma diferente, respeitando o servidor, independente da bandeira partidária, independente para quem ele votou, aquele que não entendeu e continuou prejudicando a administração, aí eu tive que mudar. Mas não foi porque eu quis, foi porque ele não entendeu, ou ela, o servidor não entendeu. E a oposição diretamente dizendo, claro que eu não posso ser omisso. O que eu tive que denunciar, eu tive que denunciar. Porque quando você tem uma prestação de contas que não foi aprovada e você vai ficar fora do par, você vai perder recursos para a educação, para a saúde, você tem que consertar o que foi feito de errado na prestação de contas, né? Aprovar aquela prestação de contas, mas responsabilizar o responsável, quem que cometeu o erro, porque senão cai no seu colo. É lógico. Isso eu fiz, mas não querendo prejudicar a pessoa, nenhuma das pessoas. Nunca quis e nem quero. Agora, eu procurei, para você ter uma ideia, eu não tenho inimigo em Jaraguá, eu sento na mesa com o Ival, eu converso com o Lineu, eu converso com o Paulo Vitor, eu converso com todo mundo. Eu pedi uma audiência agora, por último, com o Paulo Vitor e com o Lineu. Fui lá falar com eles. O Ronaldo Caiado teve em Jaraguá 2 vezes, Beto Mendes, assim, mais de 2. Mas eu vou classificar, vou selecionar 2 vindas do governador que houve várias polêmicas. Uma delas, ele veio, nós mandamos o convite, aguardamos, recepcionamos o governador, toda a sua equipe. E aconteceu alguns fatos meio que inusitados para a política, que a gente aceita também. Ele chegou, eu recepcionei, nós fomos para a igreja, passamos na casa do festeiro, normal. A vida inteira eu falei, olha, governador, eu não faço oposição ao governo, o meu partido político não estava coligado com o senhor, mas o senhor venceu as eleições, eu respeito, o senhor tem uma votação expressiva em Jaraguá, sou parceiro, o que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar, sou parceiro. Não faço, eu cansei de falar isso. Oposição, a gente não faz oposição ao governo. O governo tem que ser governo, em prol da sociedade. Claro. Mas e lá na igreja, eu já percebi um certo, sabe, parece que estava querendo excluir a vice, excluir os vereadores de base, assim, não deixar a gente aproximar, porque, Beto, o momento que o prefeito precisa aproveitar 1, 2, 3 horas de um governador do seu lado é para pedir pelo povo. Claro. Cobrar as obras. Você não quer tirar foto com ele, você quer pedir em favor do povo. Olha, preciso de asfalto, preciso de unidade básica. Que dia que o senhor pode agendar para me receber? O que o senhor pode fazer? Fazer tá vendo selfie é para admirador, não que você não admire, mas... Você falou tudo, né? Olha, passar assim em frente à igreja, governador, aquela igreja ali, ó, se o senhor não assinar aquele documento licitatório que já está pronto e liberar, ela vai cair, é um patrimônio histórico. Não é o momento? Claro. Aí... eu não tive a oportunidade nem de sentar do lado do governador. E aí, posteriormente, veio a segunda vinda do governador, que é essa que eu achei assim, extremamente infantil, né, por parte da oposição. E muito indelicada, vamos dizer assim. Nós conseguimos em Jaraguá, Beto, um feito histórico no Brasil. E em Goiás nem se diga. Num único dia, no meu discurso ainda eu fiz uma leve brincadeira, né? Nós estávamos inaugurando um presídio que estava abandonado por mais de 12 anos. Nós conseguimos com muita batalha, junto com o Poder Judiciário, com a Câmara dos Vereadores e com o Ministério Público, reverter o quadro, aprovar a área, mudar o projeto, enfrentar e com a comunidade, que a comunidade ajudou. Concluir um presídio de segurança máxima, e diante de um apoio, sem gastar um centavo, asfaltar até no presídio. E aí, nesse dia, nós conseguimos um fato inédito. Eu não posso deixar de ressaltar a importância
dos juízes de Jaraguá, do Ministério Público de Jaraguá, da Câmara dos Vereadores e, obviamente, do Executivo. Nós conseguimos, e a influência que a gente tem de amizade até dentro do tribunal. Claro. Nós conseguimos trazer as autoridades máximas do Estado, todas elas, todas. Eu ainda falei, ainda bem que no Brasil não tem terrorismo, porque senão Jaraguá ficava sem nenhuma autoridade. Estava lá o governador do Estado de Goiás, com a primeira-dama do Estado. Estava eu na condição de prefeito com a primeira-dama e com todos os secretários. Estava lá o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e mais 3 ou 4 desembargadores. Estava lá o procurador-geral do Estado e com vários promotores de justiça. Estava todos os promotores, todos os juízes, coronel que comanda a Polícia Militar, o que comanda o Corpo Bombeiro e o que comanda a Polícia Civil. E que comanda os agentes prisionais. Estava o presidente da Assembleia Legislativa e outros deputados. Estava o presidente da Câmara de Vereadores e a maioria dos vereadores. Ou seja, estava 100% dos poderes e das principais autoridades das instituições goianas. Preparei um almoço com o maior carinho, com o maior cuidado. E aí, infelizmente, não deixaram o governador ir na minha casa. Quem não deixou? Olha, no dia, o chefe de gabinete do governador, que é o Paulo Vitor, um jaraguense, ele disse para mim, Zilomar, não dá para fazer num campo neutro o almoço, porque na sua casa eu não vou levar o governador. E ele falou para mim, oposição é oposição. Com essas palavras? Com essas palavras. Eu falei, tudo bem, é um direito. Falei, eu vou ver se dá tempo, mas eu tinha já, estava muito em cima, eu tinha encomendado tudo, estava tudo certo, eu já tinha distribuído convites. O que aconteceu? Vieram em 2 aviões, todas as autoridades estavam dentro dos aviões, só foi para minha casa as autoridades municipais, locais. Porque o presidente do Tribunal de Justiça, eu cheguei, falei, olha, o governador disse que tem um compromisso e tal, mas o senhor pode, olha, eu estou de carona com ele, não tem como. Cheguei no desembargador amigo, olha, infelizmente eu não posso, eu estou de carona com o governador e ele tem um compromisso. O Lissauer Procurador-geral, Lissauer, a mesma coisa. Esvaziou o seu almoço. E no meu almoço teve lá, eu agradeço demais a presença, todos os promotores de justiça, todos os juízes da cidade, os vereadores, as autoridades. Eu lembro que o diretor-geral goiano dos agentes prisionais esteve lá. Foi muito chato isso, mas paciência, superado. O governador está me atendendo onde eu estou, nós não tem problema nenhum. E eu falo e repito, não faço oposição ao governo do Estado. Não tem problema nenhum com a oposição municipal. Está lá no governo, Lineu Olímpio, na condição de assessor, tranquilo, se eu precisar dele, eu estarei lá. O Paulo Vitor, lá de chefe de gabinete, ligo para ele, converso normalmente, entendo a posição deles, é a forma de fazer oposição e eu preciso respeitar isso, né? Mas, infelizmente, isso prejudica o povo de Jaraguá. Eu acho que não ajuda, não contribui em nada. Só na politicagem, na política não. Zilo, para a gente já caminharmos aí para o fechamento do Papo 10, o Papo 10 é isso, as coisas vão surgindo durante a entrevista. É um programa onde a pauta ela acontece ao vivo, né? Mas eu te pergunto, quem coordena esse processo que você disse agora há pouco, de oposição raivosa, quem coordena esse processo contra você? Porque isso tem que ter Ninguém age por si mesmo. Você acha que tem alguém que coordena a oposição para que haja na Câmara ou em algum lugar contra você? Olha, quando eu disse que eu entendo essa forma de fazer oposição, por exemplo, Marconi veio em Jaraguá inúmeras vezes. Ele ia para casa do Nédio, tudo bem. O Ronaldo Caiado chegou em Jaraguá, se ele tiver interesse de ir na minha casa, vai ser muito bem recebido. Eu vou repetir, não faço oposição a ele em momento nenhum, respeito o trabalho dele, espero e torço para que ele faça uma excelente gestão, que ajude, né, o povo de Goiás que está precisando tanto. Vai para casa do Lineu, eu humildemente vou a hora que eu for convidado, não tem problema nenhum, não sou inimigo do Lineu, não sou inimigo do Paulo Vitor, não sou inimigo de nenhum vereador de oposição, eu sou adversário político.
eu tenho minha ideologia política, eu tenho meu pensamento político. Não concordo com a forma de administrar, na forma de fazer política. Tranquilo, mas com pessoa, pai de família, tudo, respeito e vou ter humildade sempre de estar procurando isso. Mas todo o povo de Jaraguá sabe que existe um grupo político que ele vai mudando, o ciclo vai mudando, né? De lideranças, né? Teve uma época que era o Dr. Inhô, outra época era o Alano, outra época foi Silvio de Castro, como você mesmo disse. Nelson Castro. Nédio Leite, Dona Márcia, Lineu Olímpio, né? Ival. O Ival nunca teve muito esse perfil de liderar, de tal. Você sabe que o Ival é um cara bacana, simples, humilde, mas é um cara que a gente respeita também. Agora, nós temos um grupo que, obviamente, quando eu assumi uma candidatura em 2012 e fui eleito em 2016, a gente assume uma liderança de um grupo, juntamente com, não posso esquecer, nosso líder, Nédio Leite, enfim, várias outras lideranças, Dr. Sérgio Silveira, que hoje é vice-presidente do PSDB. A gente deve respeito a eles, né? Mas aqui em Jaraguá, o grupo hoje adversário, ele tem o Lineu Olímpio, tem o próprio ex-prefeito Ival, que está um pouco afastado, mas tem os vereadores que foram eleitos, tem esse grupo que trabalham aí fazendo oposição e a gente respeita, só que a gente vai enfrentar de igual para igual, mas claro, apresentando a forma de fazer política de hoje e a do passado. Como que cuida do dinheiro público agora e como foi cuidado. Como preocupa com uma obra com dinheiro público, como está sendo cuidado agora. Como você zela do servidor público, com preocupação, com sentimento de manter a ordem e também independente da condição do momento. Então, a oposição ela é salutar, né? Mas ela precisa ter um pouquinho mais de respeito, né? Porque hoje você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a política ela ficou dinâmica, né? E moderna. Zilo, as duas últimas perguntas. Jaraguá vive um momento de dificuldade na parte de segurança pública. É claro que nós sabemos que segurança é dever do Estado. O prefeito ele pode ser criativo e tentar algumas formas e até cobrar mais. Até onde se sabe, são quase 20 crimes que ocorreram em Jaraguá. Aí tem assaltos, tem furtos, etc, etc, etc. O que você tem feito ou o que você pensa em fazer para, pelo menos, reduzir isso aí? Olha, eu ainda nem tinha assumido a Prefeitura de Jaraguá. Conversei muito com o Nédio, nós conversamos muito com o Marconi, com o Zé Hélito. Nós transformamos aqui Jaraguá na Companhia de Polícia Independente, Companhia de Polícia Militar Independente, o quartel. E a gente tem uma parceria muito grande, nós fizemos já inúmeras reuniões a convite do Dr. Liciomar, reunião com o Poder Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública, para tratar de assunto com relação à segurança. E dentre alguns assuntos, a Prefeitura de Jaraguá cede, mesmo nas condições difíceis de índice de pessoal acima do permitido, para a gente reduzir, nós temos servidores que prestam serviço com ônus para a Prefeitura, para o Presídio, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, até para o Fórum, vários e vários servidores do Copom. Então, tanto comissionado quanto efetivo. Também nós temos convênio com a Polícia Civil, onde esse convênio ele é convertido em contratos de investigação velada por inteligência, série de coisas que isso projetos da Polícia Civil com a Secretaria de Segurança Pública, mas a nossa contribuição é a contribuição com o pessoal, com convênios, né? E também com banco de horas. E agora, por fim, nós conseguimos, que eu vejo que é um avanço, né, na tecnologia, que fazer o sistema de vídeo monitoramento na cidade, que foi uma emenda parlamentar,
que nós conseguimos com muita dificuldade. Houve várias pessoas, não várias não, Foi algumas compromisso seu pessoas, de campanha, né? compromisso de campanha. E teve muitas pessoas que duvidaram que a gente conseguir. Está entre as 2 primeiras cidades do país que conseguiu não só empenhar, conseguir a emenda, empenhar, licitar, executar e entregar para a sociedade e pôr para funcionar. Então, os servidores que estão lá são servidores da prefeitura. O vídeo monitoramento, que chegou a praticamente R$400 mil, foi com muito empenho. Eu quero até agradecer o delegado Valdir, foi ele que foi o que nos colocou essa emenda. E graças a Deus está aí. E eu sei que isso vai ajudar muito com relação à segurança pública. Você falou que fez de julho para cá uma obra por mês. A gente conversava isso em off. Que obras foram essas? Beto, eu assumi a prefeitura, mas já na transição nós fizemos uma gestão e implantamos aqui, isso antes do mês do aniversário desse ano. Nós implantamos aqui em Jaraguá o Colégio Militar, que hoje é referência, vamos dizer, até nacional, e até prêmio, já foi chamado até para fazer apresentação na TV Anguera pelo trabalho que está sendo feito em Jaraguá, com inúmeros alunos. Nós implantamos o Restaurante Cidadão, com 600 refeições dias a R$2, balanceado, com acompanhamento de nutricionista e tudo, para atender, sobretudo, as costureiras, as pessoas que trabalham no setor de confecção. Isso era um desejo antigo do Nédio, né? É um desejo muito antigo. E o Nédio Leite realmente é o... Vamos dizer assim, claro que tem a participação nossa, é um projeto meu e dele, mas ele foi peça fundamental e ele é o principal mentor de tudo isso e que nos ajudou muito. A Companhia de Polícia Militar Independente, que foi instalado antes de mim, mas era um projeto que a gente estava junto, e a estadualização do hospital... Que era um problema. Municipal, que era um problema. E aí, hoje, o contrato que eu consegui firmar, isso a contragosto do Zé Herto. O Zé Herto queria cortar. Eu falei, o senhor não vai cortar. Liguei para o Marconi, fui com o Nédio lá, o Marconi entrou no meio e não cortou. O hospital foi estadualizado. Fora a infraestrutura que foi feita, reforma ampla, o hospital vai lá para você ver hoje. É outro hospital, é outro nível. E nós mudamos totalmente. Além disso, o investimento de R$1.340.000 por mês. São mais de R$55 milhões em 3 anos de contrato. Então, é um grande investimento. Estou falando lá para trás. Nós asfaltamos a Artulândia, tudo que faltava de asfalto praticamente, asfaltamos quase tudo. Asfaltamos Monte Castelo. Fizemos o asfalto no setor das lavanderias. Fizemos o asfalto no Santa Fé, que falta... lá mais uns 200 mil para a gente concluir, inaugurar um investimento de R$3 milhões. Você citou agora há pouco as escrituras do Cesar da Mata. Entregamos escritura de Cesar da Mata, estamos com mais 300 e poucas escrituras para ser entregue. Eu exigi que fosse esse ano ainda, acho meio difícil de conseguir, mas no começo do ano a gente vai entregar, que é o Santa Fé, o Primavera 2, o Morada Nova 1, 2 e 3, e vamos entregar mais de 1.000 escrituras ainda no próximo ano. Estamos lançando agora... É um programa lindo que chama O Pão Nosso de Cada Dia, que foi muito polemizado na campanha. Vou lançar esse mês, o decreto está pronto. Vamos iniciar contemplando 200 famílias, que é 1 litro de leite e 1 pão para cada criança em estado de vulnerabilidade. Já está prontinho, vai ser lançado agora esse mês. Estamos lançando agora nesse mês, hoje, se eu não me falha, não me engano, ou amanhã, vai ser feito o chamamento para 453 casas, que a diretriz era 38, subimos para 453, numa gestão que fizemos lá com o ministro Alexandre Baldi, ministro da Cidade na época. E agora, né, são muitas obras. E agora nós iniciamos um mutirão de obras mesmo, né, que inauguramos. Falei que no aniversário da cidade, em todo mês nós iríamos inaugurar uma grande obra de expressão. Dali para frente. Dali para frente. Não é pracinha pintando meio-fio, não. É obra mesmo. Esse negócio de pracinha para tapa buraco, essas coisas, não é isso não. Isso não é obra, mata-burro, tapa-buraco. Nós já fizemos mais de 70 pontes. Tem gente que anuncia quebra-mola como obra. Exatamente. Nós fizemos mais de 70 pontes, pontes grandes. Teve ponte, nós ficamos 106 dias, que é a travessia lá do Rio Sucuri, entre Jaraguá e Uruana. Para você ter uma ideia, daqui lá dá 55 quilômetros e de Uruana lá dá 5. E nós fizemos a ponte lá. Fizemos uma ponte na divisa de Itaguari, fizemos várias pontes, retomamos as obras, todas as ruas, as estradas vicinais, 8 consultórios odontológicos novos, 4 ambulâncias novas para a secretaria, inclusive nós emprestamos para o hospital quase sempre. Hoje nós temos uma ambulância de reserva, uma ambulância nova para o SAMU.
Entregamos o UBS, que é o posto de saúde do Bougainville, e lançamos atendimento odontológico à noite, para aquelas pessoas que não podem ir de dia. Fizemos o posto de saúde, que é o UBS do Primavera, e lançamos o atendimento estendido, das 5 às 9 da noite, atendimento médico, para atender essas pessoas que não têm condição de ir lá durante o dia pelo serviço. Ajuda o empresário e ajuda a pessoa. Inauguramos a cobertura da feira de sexta. Inauguramos o AME, Ambulatório Municipal de Especialidades. Lá nós temos psicólogos, psiquiatras, temos fisioterapeuta, atende inúmeras famílias todos os dias. Inauguramos... São muita coisa, Beto. Eu tenho que, para me falar isso, eu tenho que pegar uma relação. E temos mais de 20 em andamento e algumas para ser licitadas. E você... Só em andamento tem 14. A creche da Vila Isaura nós retomamos. 3 postos de saúde, sede próprias, nós temos 480 mil, não conta. Estamos reformando todos eles e modernizando. Temos mais 2 para entregar. Eu acredito que que é Brasilinha, eu quero até aproveitar e te convidar. Quero inaugurar no dia do meu aniversário, dia 21 de fevereiro, aqui no Brasilinha. Tem o do Dema da Mata, que é uma área descoberta para inaugurar. Inauguramos um campo sintético. Temos mais 2 que iniciaram hoje, chegou hoje os equipamentos, um para o Dema da Mata, outro para a Vila Isaura. E no esporte não podia te deixar de te lembrar, né? O Jaraguá... Primeira divisão, né? E um detalhe, ó, você viu que nós ficamos um tempão tentando lembrar da obra? Acabei de lembrar. Nós fizemos a cobertura do estádio, a ampliação da arquibancada, a conclusão dos vestiários e a ampla reforma. E colocamos o Jaraguá no profissional pela primeira vez na história. Ele chega num patamar que nunca chegou em sua história. O nosso querido Jaraguá... Seus 90 anos de existência. Já foi campeão estadual amador, se não me engano. Amador. Né? Profissional nunca foi. Profissional nunca esteve na elite do futebol. A elite do futebol é a Série A. Olha, Série A é elite. Nunca esteve no profissional com o Jaraguá. Teve com o Monte Cristo, Jaraguá sediando aqui. Viu Goianésia, viu Séries e ficavam só olhando. Então o Jaraguá entrou na terceira divisão. Não vai conseguir. Conseguimos não só subir para a segunda, mas ser campeão invicto da terceira. Aí depois, você vai subir para a segunda, e aí, o que você vai fazer? Como é que você faz? A terceira já foi complicada, mas e a segunda? Eu falei, olha, gente, subimos, agora vamos precisar dos empresários, buscamos apoio, conseguimos aqui e ali e tal, montamos um time modesto, com uma folha modesta, mas bem tratado, bem preparado, bem organizado, com o apoio de toda a comunidade araguense, empresários de fora ajudando e tal. Campeão da segunda e subiu para a primeira. Agora é o desafio, né? Agora é elite, é a primeira divisão. Agora é caro manter. Goianésia já caiu, Caracatalão já caiu, times Goiânia, o próprio Atlético Goianiense, times grandes. O próprio Vila Nova, né? Então, é diferente. Mas, Ilo, você ainda ouve que não está fazendo nada, né? A gente ouve isso, né? Aí as pessoas... Eu me lembro muito bem, eu tenho essas cenas todas guardadas, sabe? Isso vai ficar no meu arsenal político, né? Mesmo que seja por 4 anos, né? Vamos dizer que se eu não continuar no meio político, eu já tenho, assim, um arsenal que dá para escrever um livro, é uma história, né? Última pergunta. Você falou aí, você me deu uma deixa. Você é pré-candidato à reeleição, que não pode falar, eu não sei por quê. Por que não acaba com essas coisas logo? Concordo o cara com você. Poder falar que é candidato e pronto. O que muda? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Candidato ou pré-candidato? Então não pode, a lei não permite o cara falar que é candidato agora, ele é pré-candidato. Olha para você ver, um PRE com acento. Você já pensa nisso? Você se colocaria como pré-candidato, e nesse caso, indo para a reeleição? Você acha que o Linneu viria te enfrentar e você estaria preparado se esse cenário se desenhasse? Eu nunca estive tão preparado para enfrentar uma eleição igual estou agora. Pode vir quem vier. Nunca estive tão preparado. Porque eu fui bem claro, bem direto, quando eu te disse que eu enfrentei um desafio que eu não sabia nem o que é fazer uma campanha como majoritário e nem como proporcional. Não fui candidato a vereador, sabe, nunca igual fui o Tiririca, secretário. sabe o que faz um deputado, não sabe como é que faz uma campanha. Não sabe, exatamente. Então, se eu enfrentei uma eleição
com o próprio Linneu Olímpio, com mais 2 candidatos. Uma eleição que eu não tinha experiência administrativa pública nenhuma. Eu tinha vontade, tinha, claro, uma experiência administrando empresas e, claro, eu fiz matemática, acompanhava muito os processos, muita influência de amizade com políticos, enfim. Eu tinha condição, claro que senão não teria enfrentado. Mas comparado o meu entendimento daquela época e com agora, é outro entendimento. Hoje eu sei passo a passo. Se você me perguntar assim, você vai ser secretário de qual passo? Porque não é porque eu sou centralizador, é porque eu participo de tudo. Então hoje eu tenho uma condição ampla. E o melhor, né? Melhor, Beto. O próximo prefeito de Jaraguá, isso eu posso te afirmar. Seja eu, como candidato à reeleição, seja Linneu Olímpio, seja Paulo Vitor, né? Seja o Nédio Leite, seja Denozinho, Rildo Gomes, qualquer um vereador, doutor Avimar, Eduardo Rios, o Erlon Coró, qualquer uma pessoa que seja. Seja o Beto Mendes, volta para Jaraguá. Volta para Jaraguá para prefeito. Seja qual for. O mais importante é o que eu vou te dizer agora. O próximo prefeito de Jaraguá terá a condição de ser o melhor prefeito de todos os tempos. O Lago Seco está lá ainda seco. Está mexendo. Está mexendo. Esse é uma cabeça de touro, mas eu estou tentando desenterrar essa cabeça de touro. E eu espero conseguir. Eu tenho uma audiência lá... Você não me respondeu quem que você gostaria de enfrentar, caso seja pré-candidato e depois se confirme como candidato, quem você gostaria de enfrentar. Se você tem medo de alguém ou se você está preparado. Você falou que está preparado como nunca teve. E a sua resposta, meus queridos amigos de Jaraguá, meus irmãos de Jaraguá, a resposta dele é clara. Ele é pré-candidato, porque ele falou que a prefeitura está organizada como nunca teve, né? Então, como pré-candidato, em primeira mão aqui para o cenário, no Papo 10. Eu vou corrigir assim, não você, vou me corrigir mesmo. A prefeitura, eu vou entregar ela preparada como nunca teve. E esse ano eu quero entrar para o ano que vem com ela realmente preparada, porque o que está faltando, principalmente agora, é esse ajuste com a Previdência, com consignados, comissionados e efetivos, para colocar em dia, passar a pagar até o dia 30 e atender o piso do professor, que é o que eu fiz de compromisso. Com relação ao candidato, caso eu venha a ser o candidato do grupo, que nós temos um grupo que eu respeito e a gente vai obedecer. Tem, né? Vários nomes. Vários nomes, e enfim. Agora, o adversário, isso é o que menos me preocupa. Menos me preocupa. Se nosso grupo estiver bem, o povo de Jaraguá, o povo do Brasil não é bobo mais, o povo vai saber escolher, vai saber continuar se achar por bem e vai saber mudar se achar que precisa mudar. Então, o adversário, seja ele qual for, né? E eu espero que seja um adversário que trate do dinheiro público igual a gente, porque é aí que vença o melhor, né, na política, mas que administre o mais certo, o melhor escolhido, né? Então, estou muito tranquilo com relação a isso e não tem temor de nenhum candidato, seja qualquer um que for candidato, adversário. Hoje eu já tenho uns amigos, meu prefeito, que estava tão bem na pesquisa que foi candidato único. Aí eles teve que arrumar adversário, que você sabe que ser candidato único é mais difícil, né? Você que conhece, rapaz, você disputar com você mesmo... O Zilo está se colocando como candidato único, hein? Alô, oposição! Cadê a oposição de Jaraguá? Não, isso é uma coisa assim, que é inusitado isso, né? Mas quando você não preocupa com política, mas, cara, se você ser candidato único, você tem que ter 50% dos votos mais um. Né? E você ganhar de você mesmo. Aí se você perde, você perdeu para você mesmo. Agora, né, eu não vou torcer para ter um adversário pesado, não. Que o nosso grupo tenha candidato único aí, nós vamos trabalhar para obter os 50% do voto mais um, né? Agradecer você, Beto, dizer que você continua o profissional que eu conheci aqui em Jaraguá, faz a pergunta que o povo quer ouvir, o que o povo quer perguntar. E aqui nós respondemos, não é o que o povo quer ouvir. Nós respondemos, é o que a gente traçamos para a nossa gestão. Eu posso falar para você pode pegar minha cartilha lá e começar a passar. Você pode ir no cartório eleitoral e ver o meu plano de governo. Eu falei que eu já estou com praticamente 90% das minhas... Se eu fosse substituir algum projeto que eu fiz, que eu ainda não executei, que tem muita coisa que está sendo feita que não estava no projeto. Esse prefeito não fez nada. Você mesmo ficou surpreso, não ficou? Eu tenho certeza. Eu fiquei surpreso porque
as informações são diferentes. Mas eu acho que isso, Zilo, o político hoje em dia, que ele assume compromisso com o povo, vou fazer isso, vou fazer, e ele não faz, hoje mudou. Hoje um cidadão que mora na rua tal, ele vai lá, fotografa, ou grava um videozinho curto e mostra, tá aqui, ó, mentiu, disse que ia asfaltar essa rua aqui, tá aqui, ó, o chão aqui. Então hoje não tem como você levar no bico mais como levava antigamente. E eu agradeço bastante e desejo sucesso no seu restante mandato. Valeu, um grande abraço, um forte abraço do prefeito Zilomar de Jaraguá, a todos que nos acompanharam, né, através desse canal de notícia aí do nosso amigo Beto Mendes, um grande profissional, conte sempre com a gente. Nós estamos aqui em Jaraguá lutando para fazer o melhor para o povo de Jaraguá. E Deus vai nos permitir isso, eu não tenho dúvida disso. Eu espero retribuir aos votos, aos praticamente 11 mil votos que eu obtive aqui, né, na responsabilidade de administrar uma cidade de quase 300 anos de existência, uma cidade geograficamente muito bem localizada, uma cidade operária, uma cidade extremamente política e de muitos políticos de sucesso. E eu espero ser mais um deles, independente do período que eu me permanecer. Valeu, Beto. Obrigado por tudo, por você ter vindo aí nos visitar e nos dar a oportunidade de falar um pouco da nossa história política aí para o povo de Jaraguá, sobretudo, e do povo de Goiás, do Brasil e quem está até fora do país aí, né? Porque vai atingir muita gente, né? Eu espero. Com toda certeza, inclusive entrevista que a gente já fez, posso citar do Renato de Castro, prefeito de Goianésia, teve repercussão em Goiânia, em sites de notícia que repercute a política. A direção de imagens e vídeo de Valdivino Júnior, Intenso Filmes, o Papo 10, do portal Cenário Notícias, fica por aqui. Na próxima semana, sempre um convidado diferente, um convidado novo. Aqui, Beto Mendes. A vocês, um grande abraço. Até lá.